gente pensou mesmo em se divorciar, cada um viver sua vida, porque não era a primeira tentativa, né? Já era a terceira ou quarta tentativa que a gente estava insistindo no nosso casamento. E quando a gente ficou sabendo do curso, sim, é a última tentativa, é a última oportunidade para ver se a gente fica junto mesmo, se tem algum propósito de Deus no nosso casamento ou não. Porque na verdade a gente só se suportava, né, um tempo, né? Não tinha um relacionamento, a gente morava junto praticamente, mas não tinha aquele coisa de casal, né, de um tentar ajudar o outro, de só vivia junto praticamente. Mas aí a gente começou o curso e não sei se seria a última, mas a gente achava que era a única chance de mudar alguma coisa. Nossa filha também, ela sentia muito nessa... Não era tipo, era tipo um rancor, né? Depois de tudo que aconteceu entre eu e a Samara, ela como se refletisse na nossa filha o que acontecia entre a gente. Ela tinha um pouco de dificuldade de se relacionar comigo, ela era um pouco... Ela não brincava, assim, ela era um pouco contida comigo, ela era pegada mais com a mãe. A gente chegou a conversar com ela, eu e a Samara, nós conversamos e sentamos com ela, a Samara curou algumas áreas da vida dela e acabamos também conversando com nossa filha, e onde ela realmente falou que ela achava que eu ia embora, que eu ia largar ela e que eu ia deixar ela e a mãe. Aí a Samara sentou com ela e conversou também, né, Samara? E algo muito assim, muito grave no nosso relacionamento foi essa diferença de comunicação, porque eu sempre buscava conversar com ele, ver o que estava acontecendo, tentar resolver através da conversa. E ele é da pessoa que se fechava, né? Ele não falava o que estava acontecendo. É como se para ele sempre as coisas estavam bem, quando não estava bem. Porque ele se omitia no papel dele, né? E muitas vezes eu, pela omissão dele, eu a peguei tomando rédea de coisas, de papéis que não eram meu. Tudo quem fazia era eu. Então, isso às vezes eu ficava cansada, estressava, brigava com ele e acabava cobrando demais ele, né? E reclamava demais com ele, e isso gerava muito atrito. No período do curso a gente percebeu que a gente estava fazendo assim, tudo errado, né? A gente não fazia nos princípios da palavra, a gente até sabia, mas não colocava em prática. E a gente começou a colocar em prática, né? Aos poucos a gente foi desenvolvendo e, tipo assim, algumas barreiras também que foram quebradas no relacionamento, tanto com a Samara quanto com minha filha. A questão de você se dispor mais, a questão de você tentar entender o que ela estava passando, eu tentava entender mais. A questão da compreensão, e uma das áreas que mais a gente viu que tinha que ser trabalhada era a questão do perdão, tanto para mim quanto para ela, porque ela tinha as mágoas dela por tudo que ela passou e acabava descarregando em mim, aí eu ficava magoado com ela, e a gente tentou um entender o outro para chegar num acordo, um entender, um tentar ser mais flexível em algumas coisas, e graças a Deus, Deus foi moldando assim, e está moldando ainda, né? É até assim difícil assim falar, né, de você. Eu lembro também numa lição que falava: você morreria pela sua esposa? Eu perguntei para você: Rafael, você morreria por mim? Você falou assim: quantas vezes fosse necessário, Samara, né? Então, que esse amor que você demonstra, tudo que você faz por nós, pela nossa família, eu acho que isso não tem preço, não tem valor, não tem nada nesse mundo que possa se comparar, né? A sua entrega hoje, todo esforço que você faz para cuidar de mim, cuidar da Catarine. Eu nunca
pude imaginar assim que Deus ia me presentear com alguém como você na minha vida, né? Bom dia, Central! Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus. Você crê e recebe? Eu vou dar uma tarefinha rápida para você aí, antes de você sentar, tá bom? Eu queria que você só dá uma baixadinha na máscara. Isso. Aí você vai dar um 360 assim, ó. Dá um sorriso para alguém aí. Sorri. Dá um sorriso, estende a mão, abençoa essa pessoa. De longe, fala para ela, ó, Ele é Deus de milagres, tá? Ele é Deus de milagres, Deus de promessas. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom? Sempre bom. Pode sentar agora. Se você obedeceu, quem desobedeceu, vai na salinha aqui, essa salinha do fundo aqui, que hoje o negócio vai ficar feio aqui. Viu? Você obedeceu? Deu um sorrisinho aí? Deu um tchauzinho para alguém? Então tá bom. Glória a Deus. Queridos, que bom que você tem se proposto aí aprender mais. A minha amada, ela falou sobre esse processo que nós temos que avançarmos. Nós precisamos avançar. Amém, povo de Deus? Tem que avançar. Você não pode ficar paralisado. Eu conheci Jesus. Glória a Deus, que bênção. Que bom que você conheceu Jesus, tem conhecido o amor dele, o caráter dele, não é? Mas a palavra diz que nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Nós temos que prosseguir. E uma das coisas que nós estamos falando aqui nessas últimas semanas, através da pregação da palavra, nós precisamos buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos. Só que esse assunto, irmãos, é um assunto tão complicado em alguns sentidos, gera tanta dúvida nas pessoas. Então, por conta disso, a gente está falando sobre isso. Deixa eu contar uma história para você. Essa semana eu fiquei horrorizado, até falei com o pastor Auro lá em Dourados, porque lá é um documentário, uma reportagem que eu assisti, e aí eu mandei, porque é lá na cidade dele, lá em Dourados, no MS, lá no Mato Grosso do Sul. Olha que situação, uma moça, funcionária de uma grande empresa, John Deere. A John Deere lá no estado do Mato Grosso do Sul é uma coisa fenomenal. Aqui também é muito forte, né? É uma das maiores empresas nesse segmento, né, de maquinária agrícola, né? Só que lá é uma região extremamente agrícola, uma região muito forte. Ali a agricultura é uma coisa assim, muito forte. E ela trabalhava nessa empresa, né, na John Deere. E aí, essa moça, olha isso, queridos, moça, 30 e poucos anos, mas passando por muita dificuldade aqui dentro, né? Um cargo de extrema confiança. Ela controlava todas as finanças da empresa, sabe? Aquela assim que tem a senha, que transfere, que coloca. Olha a seriedade desse negócio. Só que ela vivendo um momento complicadíssimo. A mãe tinha falecido há algum tempo. É difícil. Eu perdi meu paizinho anteontem. Eu estava assim, sabe? Eu estava pedindo, Deus, me renova. Por quê? Completou 6 meses que meu pai morreu, e eu sou um homem de Deus, conheço as escrituras, mas aí virou aquela coisa. Minha mãe está vivendo o luto dela é diferente do meu, né? É muito diferente o luto da minha mãe. Ficou casada há 54 anos com meu pai, não é? Então é diferente. Meu luto é o luto de filho caçula, e então o luto do meu irmão é o luto do meu irmão, e cada um tem uma maneira de lidar com o luto. Só que eu fiquei na bad, né, irmãos? Você fica na bad, porque fez 6 meses, aí danaram, desculpa essa expressão, começaram a postar no Facebook, lá naqueles negócios lá. Meu Deus do céu. E olha, diante de Deus, eu entro nesse troço, irmão, porque eu vou ver as coisas da igreja, que eu quero ver se os meninos estão trabalhando, se está postando, se está, sabe? E aí eu abri, mas na hora que eu fui para entrar no da igreja, para saber se vocês estão compartilhando, se vocês estão curtindo, sabe? Aquela coisa de pastor, não é? É minha função, cuidar do rebanho, falar assim, pô, é para lá que nós estamos indo, então vamos, né? Mas qual foi a primeira coisa que abriu na hora que abriu o tal do Facebook?
Oh, meu Deus, maldita hora que eu fui abrir aquele negócio. Fiquei 40 dias sem botar a mão, ficava coçando, porque eu queria saber se os meninos estavam postando, se o povo está compartilhando as coisas de Jesus, né? Porque besteira, bobeira, o povo compartilha. Agora, coisa de Deus é uma luta, tem que ficar pedindo todo dia. Manda, irmão, compartilha com os outros. Oh, a live do culto, manda. Piada suja, o povo compartilha sem pedir. Agora as coisas, então eu tenho que ficar lá. Aí, queridos, na hora que eu entrei, a primeira coisa na tela, o que era? Uma foto do meu velhinho. Só de falar, já, o coração já aperta. Então não é fácil não, irmãos, não é fácil. Cada um, só que eu não sou. Você não, ó, meu pai faleceu, eu não fui para a rede social, eu lido, eu comigo aqui, eu vou processando, às vezes converso com a minha amada e tal, né? Então cada um tem a maneira, só que minha mãe é o jeito dela, meu irmão é o jeito dele, então eles vão para a rede social, né? Tem essa mania e posta. Aí na hora que eu vi aquela foto, meu coração derreteu igual cera diante do fogo. Não é fácil. Imagina agora essa moça perdeu a mãezinha para ajudar, tinha um relacionamento de bastante tempo, o cara terminou com ela. E ela vivendo essa crise pessoal, sabe onde que essa mulher foi buscar direção? Sabe onde? Essas coisas de feitiçaria, de essas coisas, irmãos, sabe? De magia. Que tragédia. O que já era muito difícil, ficou muito pior para ela. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela entrou num negócio, né, que essas mulheres, né, pseudo médiums, isso é tudo 99,9 é uma baita de uma enganação, tá, queridos? Estou falando aí, mas é uma palhaçada. Aí essas pseudo-médios começaram, aí fala assim, não, porque você é espírito de morte, porque de suicídio e tal, e começaram a pressionar ela. Vocês não vão acreditar. Essa moça, ela transferiu 58 milhões da conta da empresa para essas mulheres. Passou lá 10, 12 contas e tal. Aí está lá agora o ministério. Isso, eu falei, né? A empresa é uma empresa, tem que ter muita saúde financeira para em um mês, ela transferiu 58 milhões de reais. Por quê? Porque falava uma coisa, outro falava outra, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Aí você fala assim, não, pastor, mas isso aí é um caso extremo. Sim, eu estou usando esse extremo, não é? De uma situação como essa, para falar para você como é sério. Como essas coisas são sérias, as pessoas, elas estão buscando direção. Não é verdade? Quem que está aqui que quer direção para a sua vida? Quem quer direção? A gente precisa, querido, direção de, sabe, como homem, né? Você vê o homem, o que acontece com os homens? O que acontece com os homens? O cara, ele, 40, 42, 45 anos, parece que dá um tilt, se cola as placas, vocês entendem? O negócio cola as placas, aí o cara começa a se achar o garanhão, ele começa a achar o bonitão, que nem dizia quando eu fazia colégio agrícola, né? O bonitão da balachita. Vocês lembram dessa bala? Vocês lembram então? Tinha uma frase que a gente dizia lá no colégio interno, você acha o bonitão da balachita, não é? O cara começa a achar o bonitão, e aí de repente, o que ele faz? Não, vou largar da minha esposa. Lutou, caminhou junto, tá certo que a lei da gravidade pega para todo mundo, né, irmã? Não é fácil, a irmã tá, né, às vezes sofreu, batalhou junto, aí agora tá com os pezinhos de galinha, vai, põe um botox, faz alguma coisa aí, né? Embora isso não é fator determinante, mas, aí que o cara faz? Arruma uma garota de 20 anos porque ele é lindo, porque ele é o cara mais, nossa, e o cara se ilude. Se a carapuça servir para alguém aqui, meu filho, já toma isso aí, porque que loucura, cara, que loucura. Você está achando qual a probabilidade de um negócio desse, sabe, prosperar, um relacionamento desse, não tem. De repente tem alguém aqui que está até doendo, porque, nossa, o pastor falou um negócio desse, eu estou com uma mulher 30 anos mais nova do que eu não conheço o teu contexto, meu pai era 11 anos mais velho que minha mãe, 11 anos, e a gente já via algumas dificuldades no relacionamento. A gente via, minha mãe, cabeça um pouco mais, meu pai, e principalmente depois dos 70, ele deu uma,
caiu bem a questão da cabeça, é cabeça, querido, né? A Bíblia fala desse negócio, a Bíblia fala sobre jugo desigual. A Bíblia não é uma fórmula, não é receitinha de bolo que diz assim, olha, você que tem 40 anos, você tem que casar com uma mulher de 40, você que tem 30, tem que ser uma de 30, mas tem que tomar cuidado com o jugo desigual. Eu não tenho uma regra, eu não estou falando certo, mas eu estou dizendo sobre comportamento. Você pega um homem que ele dá tilt, ele cola as placas e ele acha que agora ele virou o, não é? E aí sai aí para achar que vai arrumar uma menina de 20 anos, 18 anos de idade, né? Eu tenho uma filha de 22, né? Eu olho para uma menina de 22 anos, eu olho como uma filha, eu falo, é uma menina, uma filha, meu Deus do céu, porque eu tenho uma filha de 22 anos de idade. Agora tem homem que tem filho de 30 e não, parece que, sabe, deu problema. Sabe o que está acontecendo? Falta direção. Faltando direção, falta a direção de Deus na vida dessa pessoa. Falta ajuda, buscar direção, falar, Deus, né, me dirige, estou a ponto de fazer essa besteira, botar tudo a perder. Como pastor há mais de 20 anos, queridos, vocês acham que eu já lidei quantas vezes com situações análogas como essa, aonde o cara, depois de um tempo, ele olha para trás e fala assim, que eu fiz da minha vida? Onde eu fui entrar? Né? Por que eu fui fazer isso? Joguei tudo para o ar, botei tudo a perder, infelizmente. E toda escolha, ela vai trazer consequências. Aí a pessoa vai ter que lidar com as consequências. Estou citando esse caso aqui, um contexto específico, mas isso é em tudo. Direção no casamento. Vida 2 é fácil, queridos? Né? Tem uns aqui que na rede social, mas vou contar para vocês, porque eu sou dedo duro, eu conto mesmo. Na rede social, você olha lá, você fala, meu Deus, é possível ser tão feliz assim? Não é? Dá uma inveja, irmão, dá uma inveja lascada. A gente é ser humano, né? Ser humano dá uma pegada aqui, você fala, é só... e tal, querido, vida editada, quando entra ali naquela sala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmão, o Munhá, lembra do Munhá? Que tem a galera dos 40, lembra do Munhá, né? Antigos espíritos do mal, transforme essa forma decadente em Munhá. Irmãos, nem a espada justiceira, não, a espada justiceira dá jeito. Querido, aí você vê que é uma vida editada, é uma mentira, uma necessidade de ficar passando para os outros, sabe, uma necessidade de querer provar para os outros. A gente tem que procurar, as nossas motivações. Por que eu faço o que eu faço? Não é errado, querido, você fazer uma declaração ali e tal, mas você tem que analisar primeiro, falar assim, eu estou fazendo isso por quê? Estou fazendo isso, qual é a minha motivação? O que está por trás disso? Isso é verdade mesmo? Ou é só porque eu estou querendo, né, vender uma imagem? Então, por quê? Vida 2 é desafio para todo mundo. Para todo mundo. Quer ver quem casou faz pouco tempo, irmãos? Eu e a pastora, quando caiu o pastor, quando nós começamos o casamento, que luta que era, todo dia. Um dia eu cheguei em casa, uma semana de casado, 2 semanas, não sei, cheguei lá, essa mulher chorando aos prantos, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, você é uma tragédia, cara, o que você fez? Porque você já começa a procurar, né, irmãos? Quando você chega em casa, tua mulher está com a cara feia, o que você faz? O que você faz, cara? Estou falando com os homens aqui, as mulheres ficam quietas agora. A primeira coisa que você fala assim, meu Deus, aí você começa a repassar o dia, aí você fala assim, que dia que é hoje? É aniversário de casamento, é aniversário, graças a Deus esses negócios agora que conta até o dia que você, né, tudo, o dia do aniversário e tal, irmãos do céu, você repassa tudo, por quê? Porque é um desafio, não é fácil, olha aqui para mim, não é fácil. Não é fácil. Você que tem uma empresa, né? Tem um negócio, cara, é fácil. É fácil você gerir recursos, né? Gerir finanças. É fácil gerir pessoas. Meu Deus, tem irmãos aqui que esses dias atrás, eu mandei um questionário para um grupo de homens que a gente tem, um curso que a gente fez, terminou. E aí eu falei assim, quantas pessoas você tem debaixo
sua influência, da sua liderança, né, na empresa e tal. Aí um mandou para mim, acho que foi o Vanildo, quantos? Cento e tantas pessoas? Não foi não? Oi? 50 e poucas pessoas. Falei, meu Deus, tadinho. Então acho que foi o Rodrigo. Rodrigo, quantas pessoas tem ali, debaixo da estrutura que você está? 138. Eu falei, coitado. Coitado, irmão. Lidar com uma pessoa é um desafio, sim ou não? Você lidar com 138 pessoas, talvez não diretamente, às vezes você vai, né, existe toda uma hierarquia, existe todo ali um processo, mas não é fácil, não é fácil. Você, né, as pessoas têm perfis diferentes, têm maneiras de enxergar as coisas diferentes. Então, o que faz? O que faz? Deixa eu te contar uma coisa. A gente precisa de direção de Deus. Direção de Deus. Se Deus não colocar a mão dele na minha vida, na sua vida, se Deus não nos der da sua direção, irmão, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Então, nós estamos falando sobre isso, sobre direção de Deus. Pegue aí o Santo Livro, abra rapidamente comigo, na carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo de número 12. 2 versículos que trazem uma direção. Eu vou rapidamente recapitular o que a gente falou domingo passado, sobre Romanos capítulo 12, o verso 1, e aí quero encerrar hoje essa série de mensagens, tá bom? Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Olha o que diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, tá bom? Diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então Paulo está falando com os irmãos, né, dizendo assim, irmãos, oferece a vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele explica, o que é isso? Este é o culto racional, não é? Culto racional, a palavra grega aqui fala de lógica, algo que você faz de forma consciente. Rapidamente, eu falei domingo passado sobre esse negócio. Irmão, foge de tudo que tem aquele frenesi, sabe? Aquelas coisas que, eu perdi a consciência, eu já vi muito disso no meio cristão evangélico. Isso aí, irmãos, é heresia, isso é antibíblico. A pessoa diz assim, eu fiz e nem sei o que eu fiz. Como diz o outro, what? Como assim? Você estava inconsciente? Deixa eu lembrar você de uma coisa, Deus, olhe bem na minha direção, e depois se você quiser conversar sobre esse assunto de maneira mais profunda, eu não posso me aprofundar aqui agora, mas eu posso falar com você, tá? Deus não trabalha com inconsciência. Pega do Gênesis ao Apocalipse, acha para mim uma situação, onde há uma operação de Deus, a partir de inconsciência. Eu falei, eu fiz, eu rodopiei lá nesses negócios, e eu nem sei o que aconteceu, eu estava fora de mim. Se você estava fora, alguém estava dentro. E te digo, não é o Espírito Santo. Paulo, até quando ele subiu ao terceiro céu, a Bíblia fala que ele subiu e lá ele ouviu e viu coisas extraordinárias, consciente. Ele falou, não posso nem ficar contando para os outros, se eu contar, né, o pessoal vai achar que eu sou metido, o pessoal não vai nem alcançar. João recebeu a revelação, Apocalipse significa revelação. Jesus fala para ele, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer lá no fim. É isso ou não é? Ele subiu, e ele estava consciente o tempo todo, desceu de lá, com tudo anotado, tudo. Aí você pega o livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, tudo anotação. Uma pessoa inconsciente anota alguma coisa? Ela grava alguma coisa? Não, querido. Deus não trabalha com inconsciência. Amém? Isso é uma palavra de alerta. Talvez alguém aqui está se enveredando, né? Começa os movimentos, isso é meio comum, irmãos. Começa uns movimentos doidos, sabe?
E a gente tem uma tendência a ser levado por qualquer vento de doutrina, sabe, coisa nova, diz, a moda agora é esse negócio aqui, e aí, né, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado, tudo que for feito, tem que passar pelo crivo das Escrituras, amém, povo de Deus? Ontem foi o dia da Reforma, né, comemorado 503 anos da Reforma, não é? E ainda tem coisa que a gente está precisando reformar, continuar reformando, porque, né, a gente dá trabalho para Deus, não tenha dúvida disso. Mas uma das verdades que foi restaurada a partir da reforma, não é? Aquele momento ali, a reforma já vinha um processo, a pré-reforma, muitos reformadores, Wycliffe, John Hus, né, foi um santo que foi queimado na fogueira lá, que é um homem de Deus, Savonarola, um santo, era um bispo da igreja romana, a igreja dele era uma igreja pentecostal, sabe essas pentecostais assim, que a gente tem que suar a camisa para chegar lá ainda, e Deus operava maravilhas, só que ele foi condenado pela igreja, foi morto. Foi assassinado, né? A Inquisição da igreja acabou com o cara, por quê? Porque estava tendendo para essas coisas de uma diferente, né? Então já vinha, só que aí Lutero, a gente sabe, Lutero foi o cara que convergiu todas as coisas e a reforma, mas uma das grandes verdades, existe um resumo, é chamado de 5 solas, esse solas é uma palavra do latim, que significa somente, sola, somente, só isso aqui. São 5, que é o resumo, né? É o resumo das ideias, né? Porque ele colocou 95 teses, né? Que dizem que ele colocou na porta da catedral, mas isso aí é outro assunto, não tem tempo para explicar, que isso aí é mais é igual Dom Pedro, né? Quando proclamou a República, as pessoas veem aquele quadro, vocês viram aquele quadro da proclamação da República? Cavalo branco e tal, grandão, não aconteceu nada disso, irmãos, nada disso. Isso a história, ela é narrada, ela é contada por quem ganhou, o lado forte, e você vai pintar a coisa, né, de uma maneira, então, mas isso não muda nada, né, as 90, pregou na porta da catedral e tal, não é bem assim a coisa aconteceu, mas teve a reforma, e resume-se em 5 pontos, e no meu entendimento, um assim que vai fazer toda a diferença, é o sola scriptura, deduzível, né, irmão? Escritura, sola é somente as Escrituras. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Jesus disse, examinai as Escrituras. Examinai. Deixa eu te fazer uma pergunta, tem gente aqui pela primeira vez? Escuta, você tem examinado as Escrituras? Ou você é piolho? Você vai pela cabeça do pastor, o pastor falou, Deus me livre, irmão, que coisa séria. Que coisa séria, você está se deixando ser totalmente, lógico, quando você tem alguém que você confia como uma autoridade espiritual, mas isso não vai te isentar de examinar, porque se fala qualquer água, fala qualquer besteira, se você sai das Escrituras, você sai da palavra de Deus e começa aí a falar heresia, tanta gente, irmão, começou bem e terminou mal. Começou bem, terminou mal, nessa busca aí, pela vontade de Deus, eu estou ouvindo uma voz, vai discernir, porque nem todas as vozes procedem do Senhor, nem todas, o cara lá montou uma seita poderosa, não é? Criou um outro livro, né? Eu não vou ficar falando assim, pormenorizadamente, mas, né, um outro livro que é um outro testamento de Jesus, a palavra de Deus não é suficiente, tem que ter um outro testamento, que ele disse que encontrou lá e tal, e aí, irmãos, aí a coisa degringolou. Então a reforma trabalhou isso muito forte, somente as Escrituras, somente a palavra de Deus. E outra coisa, você não precisa de pedágio, tá, irmão? Para chegar em Jesus você não precisa de pedágio. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Tem líder que ele quer ser pedágio. Para você chegar em Jesus, para você chegar a Deus, você precisa dele. Tem que ser segundo a cabeça dele. Amados, eu estou vendo o Espírito de Deus movendo nesse tempo e despertando as pessoas para as Escrituras, para a palavra de Deus. A pessoa começar a examinar a palavra de Deus e não ficar andando aí, sabe, pela cabeça dos outros, não. Quer dizer que não, tem que ter equilíbrio. Lógico, se você ainda não tem, muitas vezes, maturidade e tal, você vai ter que aprender, né, certos princípios para estudar a palavra de Deus. Mas você precisa ler a Bíblia, vai direto na fonte, meu irmão. Vai direto na fonte.
O que eu percebo é que as pessoas estão muito preguiçosas, daí que elas fazem o quê? Né? Elas querem usar um pedágio, um mediador. Faz por mim, pastor. Faz por mim. Leia a Bíblia por mim. Não, querido. Não é assim que as coisas funcionam. Aqui eu trago a mensagem, a palavra de Deus, mas você precisa meditar na palavra de Deus, precisa examinar, não é? Precisa examinar. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Você já está errado por não conhecer a palavra de Deus e pronto, acabou. Ainda bem que foi Jesus que falou isso, né? Porque de repente alguém fica dodói e fala assim: ah, o cara está falando que eu estou errado. Não, não fui eu, querido. Não sou eu que estou dizendo que você está errado. Foi Jesus que disse: você está errado, porque você não conhece as Escrituras. Mergulhe na palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Feliz, bem-aventurada é a pessoa, é o homem, mulher, que medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. Amém, povo de Deus? Vamos ser uma igreja bíblica, irmãos? Vamos ser uma igreja que mergulha na palavra de Deus? Vamos ser um povo que lê pelo menos 4 capítulos por dia, e num ano você vai ter lido todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros. Olha, tem gente aqui que nunca leu um livro na vida. Você vai ler 66 livros. 66 livros. Se você ler 4 capítulos por dia. O que são 4 capítulos? 4 capítulos são 15 minutos, 20 minutos. Estou falando leitura, não estou falando estudo. Leitura é uma coisa, estudo é outra. Meditar é outra coisa, leva tempo. Às vezes eu gasto um dia todo num versículo só, porque você está meditando naquele negócio, você está estudando, e aí realmente, aí é outra coisa. Mas pelo menos tem que ler a palavra, para não ficar, irmãos, sendo levado por qualquer vento de doutrina. Amém, povo de Deus? Você entende e recebe isso no seu coração e na sua mente? Então continua. A palavra de Deus diz aqui, amados, que esse culto racional que nós temos que prestar a Deus. E hoje eu quero dar essa ênfase a partir do verso 2, que diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, aleluia, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, queridos, tem algumas coisas que eu preciso falar para você, te esclarecer. Tem muito irmão confuso no que diz respeito a esse assunto. Falei isso domingo passado, eu vou só rapidamente retomar isso. Querido, você precisa entender que existe coisas que têm mais a ver com a provisão de Deus, escuta, provisão de Deus, e com a permissão de Deus, do que com a vontade perfeita, agradável e boa de Deus. Vou repetir, tem coisas que são provisão de Deus, tem coisas que têm a ver com a provisão. Sabe, Deus é bom, Deus é muito bom. Deus, Ele tem provido esse mundo, apesar de nós, apesar de mim, apesar de você. Deus tem provido o mundo, queridos. Deus tem cuidado, apesar da queda do homem, da separação pelo pecado, mas olha como Deus é bom, porque a chuva, quando ela cai, né, esses tempos a gente estava preocupado aí que não estava chovendo, mas quando a chuva caiu, ela caiu para o bom e ela caiu para o ruim, ela caiu para todo mundo, não é? O sol ele nasce todo dia, e ele nasce para todo mundo, o sol nasce para todo mundo. O nome disso é provisão de Deus. Deus, Ele tem provido as coisas. Outra coisa que Deus também, Ele faz por mim, por você, pelas pessoas, pela humanidade, escuta aqui, humanidade, é a permissão. Deus permite, você toma decisões, você faz escolhas, você escolhe rumos, você escolhe caminhos, você faz isso, e Deus faz o quê? Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ou melhor dizendo, todas as vezes, Deus permite. Deus vai permitir. Agora, Deus pode vir, e Ele pode de repente dizer assim, como há um caso na velha aliança, no Velho Testamento, um profeta, você vê? Um profeta, só que esse camarada, ele estava com o coração dele corrompido, ele queria dinheiro, ele queria usar o dom que Deus havia dado para ele, porque os dons vêm de Deus, amém, povo de Deus? Amém? O dom era de Deus, os dons são de Deus, dons irrevogáveis. A Bíblia diz que os dons, né, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus deu o dom para o cara,
Chama Balaão esse cara, está lá no livro de Números, se você quiser, né, medita ali, capítulo 22, 23, né, é uma história muito interessante, eu não tenho tempo, mas olha, Deus deu dom, só que aí um dia, um rei de uma nação lá, né, chamado Balaque, ele estava incomodado, porque o povo de Deus, o povo da aliança, estava na peregrinação, indo em direção à terra prometida, e aí esse rei estava assustado. Ele estava assustado, falou assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque esse povo aí vai me dar trabalho, esse povo e tal, e aí foi atrás de Balaão e contratou Balaão, escuta aqui, contratou Balaão, sabe para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus, misericórdia, e o cara não caiu nessa conversa, irmãos, porque o rei prometeu muita grana para ele, só que no caminho, escuta isso, no caminho, Deus enviou o anjo dele para dizer, você está fazendo besteira, camarada. Sabia que eu já provei situações assim, onde eu estava fazendo uma escolha assim, muito equivocada, e Deus teve tanta misericórdia, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos, consumidos, e elas se renovam todos os dias. Deus teve muita misericórdia e me alertou. E aí o que eu fiz? Retrocedi, voltei atrás. Às vezes acontece isso. Balaão, Deus alertou ele, falou, cara, não vai por esse caminho, é um caminho de destruição, é um caminho de morte. Só que, mesmo assim, escute aqui, a decisão não era de Deus, a decisão é facultada a mim, olha aqui, a decisão é facultada a você, é você que faz a escolha. Só que o que eu percebo, e falei domingo passado, uma imaturidade por parte da grande maioria dos cristãos, é que as pessoas ficam aquela conversa, irmão, não, eu estou buscando a direção de Deus, eu estou buscando conhecer a vontade de Deus, mas no fundo, o que a gente percebe é que as pessoas estão tentando terceirizar, como se Deus fosse escolher por elas, aí a gente percebe um extremismo, né? Principalmente nos meios pentecostais, ultrapentecostais e neopentecostais, que é uma coisa totalmente descabida, totalmente equivocada, né? Eu estou orando para saber se Deus quer que eu use essa marca, eu já ouvi esse nível de asneira, essa marca de produto. Querido, vai ler o rótulo que você ganha mais. Vai ler o rótulo, criatura. Misericórdia, sabe? Gente que, será que eu coloco meu filho nessa escola? Presta atenção quando eu digo isso aqui. Porque assim, eu sei que esse assunto ele dá pano para manga e alguém sai daqui meio confusinho. Então deixa eu te dizer, Deus pode, irmão. Deus pode às vezes falar de algumas coisas bem específicas. Aí eu vou entrar já, falar da vontade diretiva específica. Deus pode. Deus pode, mas deixa eu te lembrar de uma coisa, leia as Escrituras e mostra para mim quantas vezes Deus tratou de questões assim tão pessoais, pontualmente, com Paulo, com os profetas Isaías. Mostra para mim, porque daí você vai me convencer de que sim, tem que ser assim. Sabe o que eu percebo, irmãos? Na grande maioria, talvez não intencionalmente, a pessoa não faz de maneira consciente, melhor dizendo, não é intencional, né? No sentido consciente, mas a gente quer colocar na conta de Deus, porque no fundo a gente está dizendo assim, eu tenho direção de Deus, vou colocar meu filho nessa escola, por quê? Porque eu quero que ele não tenha problema. No fundo, sabe o que a gente está querendo? A gente quer ficar imune aos problemas da vida. Não está na Bíblia isso aí, irmãos. É isso que eu preciso alertar você. Isso não está escrito na Bíblia. Isso não tem nada a ver, a direção de Deus não tem nada a ver com isso. Se não, irmão, fala para mim o Estevão, aquele menino santo de Deus, que pregava a palavra de Deus, que estava pregando o Evangelho, e aí os caras foram lá, pegaram ele e levaram ele para um lugar e mataram ele a pedrada. Cadê a vontade de Deus numa coisa dessa? Cadê? É isso que a gente precisa pensar. A gente quer uma vida, sabe, suave na nave. A gente quer uma vida assim, constante. No treinamento, no curso do Dr. Cole, ele fala isso. Você quer ter uma vida miserável, uma vida medíocre? É isso que você quer? Então, procure uma vida sem nenhum tipo de problema.
Viva uma vida sem nenhuma situação. Isso é o segredo para que você tenha uma vida pequena. Os problemas, as tribulações fazem parte da nossa vida, irmão. Isso aí acontece. Algumas coisas a gente, infelizmente, nós mesmos criamos o problema. Tem outras coisas que são inerentes à vida. Esse tal desse coronavírus aí. O que eu fiz, meu Deus do céu? O que eu fiz? Para os caras fazerem um decreto, fecha a igreja. Não pode ter culto. Não pode, fica meses assim. Uai, o que eu tenho a ver com isso? São coisas que acontecem. Não vou entrar em pormenores, só para você entender. Você talvez está lidando com esse negócio, mas são coisas inerentes à nossa existência humana. Mas nós precisamos amadurecer em Deus, queridos. Nós precisamos crescer e entender que quando a palavra de Deus fala sobre a vontade de Deus, que é boa, é agradável e perfeita, nós precisamos entender que o texto de Romanos já está dizendo. Ele está mostrando para mim e para você qual que é a vontade de Deus. Você leu o versículo 1? Falo para vocês, irmãos, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Já está dizendo. Você está fazendo isso? Você entendeu esse princípio? Você entendeu já o princípio? De que, falei domingo passado, não vou entrar muito nisso aí agora, mas de que servir a Deus não é vir numa reunião, num culto, numa celebração, 2 horas e cumprir a minha, aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? O dia que vai na célula, talvez aí eu fico mais ou menos, né? Mas durante a semana eu sou um agente secreto de Jesus, sou um agente secreto de Cristo, e aí o cara fala para mim que ele está vivendo o que diz Romanos capítulo 12, versículo 1, que ele está apresentando a vida dele como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional. Lá no teu trabalho ninguém sabe que você é de Jesus, irmão. Vocês já ouviram a história do cara um dia, estava no trabalho, né? E aí caiu, ele estava com um Novo Testamento no bolso, caiu o Novo Testamento, sabe aquele livretinho? E aí o outro amigo olhou para ele e falou assim, você é cristão, né? Eu sou. Os caras trabalhavam junto há 10 anos. Há 10 anos. Eu também sou. Você está rindo. Cuidado. Cuidado, porque tem muita gente aqui que está andando desse jeito. Tem muita gente aqui que está dizendo assim, eu prego com a minha vida. Será? Porque depois de 10 anos o cara não viu nada na sua vida que diz, esse cara é diferente. Esse cara é cristão. Esse cara caminha com Jesus. 2 conversas com o apóstolo Pedro, os caras olharam e falaram assim, esses caras andaram com Jesus, não tem como. A fala dele denuncia, a fala deles demonstra que eles conviveram com Jesus. Se você anda com Jesus, irmão, esse troço não tem como esconder. Então a gente tem que pensar muito nisso. A vontade de Deus está muito clara. Muito clara. Apresenta teu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional. Né? Que é o culto racional. Viva diariamente. Seja intencional. Seja intencional. Tem coisas que você vai ter que lutar. Paulo disse, eu esmurro o meu próprio corpo. Sabe por quê? Porque eu não quero ser desaprovado. Aquilo que eu falo, eu quero viver. Eu quero fazer. Eu não quero ser esse tipo de gente, sabe? Que fica aí falando de Jesus, mas é uma vergonha para o Evangelho. Né? Tem gente que diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Aí tem que perguntar, será que o Evangelho não está se envergonhando de mim? Será? Será que o Evangelho não está tendo vergonha de mim? Então a gente precisa cuidar disso. Essa é a vontade de Deus. Esse é o culto racional. Aí o acréscimo que Paulo diz, ele fala, irmãos, vocês não podem se conformar com esse mundo. Vocês não podem usar o padrão, o molde desse mundo para vocês. Existe um molde, irmãos. Existe um molde. Deixa eu questionar você aqui nessa manhã. Deixa eu provocar você, em nome de Deus, é com amor que eu estou fazendo isso. Eu quero ver você crescendo em Deus, eu quero ver você se tornando tudo aquilo que Deus criou você para ser, amém? Então a palavra qual é o molde que você está usando para a tua vida? O que modela você? O que modela você? O que você tem se conformado? A palavra diz, não vos conformeis, não vos amoldeis, né? Conjunto, forme, né? Forma, não use essa forma. Não use essa forma. O padrão do mundo,
a mentalidade do mundo. Isso não é para mim, para você. A palavra, melhor dizendo, o apóstolo João disse, você que nasceu de novo, você que tem o Espírito Santo, ele diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Então nós precisamos, amados, parar e falar assim, a vontade de Deus está clara para mim. Não ameis o mundo. A palavra de Deus diz claramente, não se conforme com o mundo, não use o padrão do mundo. Não. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta em tudo. A palavra de Deus, querido, ela talvez, isso tem que ficar muito claro, por isso que eu falei, às vezes a palavra de Deus, ela não vai trabalhar situações específicas, porque é assim que você vai crescer, você vai se desenvolver. Mas, entenda, em questões de princípios, mandamento é mandamento. Amém, povo de Deus? Amém, amados? É mandamento. Mandamento é ordem. Ordem ou eu obedeço ou eu? Ordem ou eu obedeço ou eu? Não tem coluna do meio nesse negócio. Você entende isso? Você entende isso? Ah, mas sabe o que é? Ai, eu acho. Ih, o teu acho, filho, vá. Está achando o quê? Que você acha o quê? Não. Mandamento, a gente obedece. É uma ordem. O Senhor deixou claro, falou assim, olha, é assim que tem que ser. Não tem margem para negociação. Deus não está negociando comigo e com você. Mandamentos, princípios. A palavra de Deus tem princípio, irmão. Não é mandamento, mas é um princípio. Você vai aprender coisas ali, de como lidar, de como resolver questões. Por exemplo, você pega o livro de Provérbios, meu Deus do céu, está recheado de axiomas, de princípios que você fala, puxa, se eu pegar isso para a minha vida, eu vou ter menos problema. Eu vou ter menos situações assim que, porque está faltando sabedoria para mim. Então, vai ler, vai estudar, vai meditar. Vai meditar. O livro de Provérbios é muito rico. É um livro sapiencial, ou seja, é um livro de sabedoria. Medita lá. Por exemplo, uma coisa que é muito comum a uma grande parte de nós que estamos aqui. Você já leu aquele texto que aquele que entra na briga dos outros é como alguém que pega o cachorro pela orelha que está passando? Quem já leu isso? Então, eu já entrei em cada furada por causa disso, por não usar o princípio. É um princípio, é uma proteção de Deus. Não se mete no que você não tem nada a ver, não. Não se mete. Você já ouviu que você não pode ajudar? Não piora o que já está ruim. Não, querido, a gente tem que buscar. Isso são princípios. E a palavra de Deus nos dá princípios. Agora, algo que eu e você precisamos sair daqui muito, mas muito claro para nós, é que a vontade diretiva de Deus, sabe aquela coisa específica assim? Irmãos, pode, Deus, Ele tem todo o poder. A gente que imagina o Claudinei subir aqui em cima e querer dizer assim, Deus faz isso e Deus não faz isso, quem sou eu? Só que eu também não posso ir além daquilo que as Escrituras dizem, eu não posso ficar aquém e eu não posso ir além. Examina as Escrituras, sabe o que você vai descobrir? Que no sentido pessoal, estou falando de coisas pessoais, praticamente você não vai encontrar respaldo bíblico para isso. É muito pouco, irmãos. E eu tenho falado aqui, não use exceções para tentar validar regras. Amém, amados? Não tente. Para e faz uma autoanálise. Será que esse negócio de querer que Deus dite qual carro eu compro, Senhor, não parece espiritual quando você vê alguém dizendo isso, irmãos? Não parece? Fala, nossa, essa pessoa é muito santa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se é pastor e não faz isso, não faço. Eu oro, falo, Deus, me guia, me dirige nas minhas decisões. Só que eu vou atrás, eu falo com um irmão que entende, eu falo com o Maurício, quando eu pego um carro, eu falo, Maurício, você sabe, o que você acha? Porque trabalha, é perito do negócio, converso com alguém que entende, eu vou pesquisar na internet se o seguro daquele carro é muito caro demais, eu não quero aquele carro para mim, não quero, não vou, que adianta ter um carro e não ter nem como pagar o seguro do carro, imagina eu sem seguro. Os fortes entenderão. Não, Jesus fez a obra, irmãos. Jesus transformou aqui, de dentro para fora. Agora é de dentro para fora. Escuta, irmão, eu vou saber, manutenção é muito cara e tal. Eu vou avaliar.
Eu vou avaliar, vou buscar conselho, uai. Converso com um, converso com outro. Essa decisão é minha. Só que olha o santo do irmão, né? Tem uns aqui que olha, meu Deus, eu não sei nem o que está fazendo aqui, já era para estar lá no céu, né, irmão? Porque é tão santo, é tão assim, é um nível tão elevado, que, meu Deus do céu, imaturidade. Imaturidade. Sabe aquela criancinha que acha que tem que ser, tudo assim, não quer, a pessoa não quer lidar com aquelas situações que são inerentes à vida. A Bíblia não fala disso não, querido. Se alguém está aqui e estava acreditando nessa história, eu estou te desiludindo, ou seja, estou removendo a ilusão que havia, talvez onde você caminhou, porque tem gente aqui que veio de outras comunidades e, amém, irmãos, não tem nada, não estou aqui fazendo crítica a pessoas, mas existem lugares onde existe essa mentalidade, e parece que é o the best, não é não, isso é imaturidade, imagine só o apóstolo Paulo, um homem que buscava Deus. Olha o tanto de perrengue que esse homem passou, irmãos. Diz que um dia ele chegou numa cidade e ele falou assim, Deus abriu a porta aqui, mas eu não estou em paz. Olha isso, lá em Troades, se não me engano, Atos capítulo 20, não lembro o endereço não, mas tá, é Atos ali, Atos 19, 20, 21, ele tá em Troades, falou, Deus abriu a porta aqui, só que ele chegou lá, ele falou assim, não vou ficar aqui, não estou em paz. Meu coração não está em paz. Você já passou por situação assim? Uma coisa que você olhava e falava assim, tem tudo para dar certo, é isso mesmo e tal, mas aí o teu coração não está em paz. Quem já viveu uma experiência assim? Então não faz, querido. Você está ali, aquela coisa que está dizendo, não. Ainda que aparentemente está tudo resolvido, não faz. Só que para você chegar nisso, o apóstolo Paulo está falando para os irmãos da igreja de Roma, está falando, irmãos, vocês têm que renovar a mentezinha de vocês. Tem que renovar pela palavra. É pela palavra, irmãos, que nós vamos amadurecer, que nós vamos crescer. Deus pode, em um momento ou outro, né, falar com você de maneira diretiva? Pode. Mas cuidado. Muito cuidado com esse tipo de comportamento. E principalmente com profetada. O que é profetada? Existe profecia? Existe profecia. Profetada é quando alguém tem algum interesse, algo pessoal, isso é multifatorial, não tem como esclarecer tudo. Tem gente, por exemplo, que gosta de se aparecer, né? Gente que gosta de se aparecer, quer demonstrar que ele é assim com Deus, que ele tem um nível assim, que parece que ele ouve, ele tem um canal assim, que não tem nem um chiadinho, ele ouve o tempo todo. Deus fala, já convivi com gente assim, de olhar e falar assim, nossa, eu me sentia até mal, eu falava assim, nossa, você é tão desgraçado, hein? Porque essa pessoa, o tempo Deus está falando comigo, Deus falou isso, Deus falou aquilo, eu falo, nossa, né? Deus está falando aqui, você fala, Jesus amado, mas no fundo, querido, se você for tentar levantar essa pessoa, muitas vezes, não estou generalizando, tá bom? Né? Cada caso é um caso, mas se for levantar, tem um baita problema de autoestima, né? Tem um complexo de inferioridade lascado, né? Que todo mundo luta com esse troço, né? Todo mundo tem uma certa luta, né? Com esse sentimento, e aí a pessoa que tem complexo de inferioridade, sabe como que se manifesta na grande maioria das vezes? Lógico, tem aquele um que ele é travado, não abre a boca, não consegue, tem vergonha até de respirar, só que tem o outro lado, que às vezes, irmãos, esse é mais perigoso, que as pessoas não percebem, é aquela pessoa que quer passar um ar de superioridade o tempo todo, ela quer mostrar que ela está acima de todo mundo, que ela é melhor do que todo mundo, e que ela ouve Deus de uma maneira, você fala, vixe Jesus, e aí você pega, a pessoa não passa pelo crivo da palavra de Deus, não avalia segundo as escrituras, e muitas vezes, essa pessoa faz besteira, se precipita, não é? E o pior é quando ela faz isso com os outros. Quando você está prejudicando você, filho, é você e Deus. Agora o problema é quando isso está indo para o outro. Cuidado, muito cuidado. Gente que quer se impor, começar a dar direção, você só faz o que a pessoa fala. Sangue de Jesus tem poder. Isso aí é patológico. Isso é patológico. Nem pai e mãe pode fazer um negócio desse com o filho vai crescendo, você vai tirando a mão, ué.
Você vai tirando a mão, vai amadurecendo, é a vida, ué. Não é assim que as coisas têm que caminhar? Você vai tirando a mão, embora eu tenha a minha vontade, o jeito que eu penso e que eu gostaria, só que já está amadurecendo, então você tem que crescer, tem que tomar suas decisões. Aí a gente começa a olhar no corpo de Cristo, na igreja, certos comportamentos assim, de gente que quer se assenhorar sobre o outro, gente que quer ditar a vida da pessoa, não faz, compra, não compra. Irmão, quer ver, irmão, quando vem me procurar, eu sou o pastor, e as pessoas têm muito disso, elas querem que eu dê resposta para elas. Eu compro isso aqui ou não compro? Eu falei, eu sei, uai, como que eu vou saber? Você já avaliou? Você já olhou se esse negócio vai valer a pena mesmo, se compensa, se é um bom negócio, você tá com saúde financeira para você fazer isso aí ou não? Mas não, a pessoa não quer isso, ela não quer que você leve ela a pensar, a refletir, ela quer que você diga para ela, faz ou não faz, porque no dia que dá errado, sabe o que ela vai dizer? Você me falou. O nome disso é imaturidade. Deus quer nos levar à maturidade, amém, povo de Deus? Eu sei que cada um aqui está vivendo o seu tempo, eu sei que cada um tem o seu contexto, mas a vontade de Deus que se expressa aqui para mim e para você é essa. Deus está dizendo que esse é o caminho, pelo apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, a vontade de Deus é, irmãos, apresenta os corpos de vocês como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional, lembra disso, se tudo que eu falei aqui, você sair daqui dizendo assim, eu vou fazer as coisas de maneira muito consciente, né? Não estamos desprezando, irmãos, a espiritualidade, não, as coisas caminham junto, né? Uma coisa não vai contradizer, não, busca Deus, ore, né? Peça para o Espírito Santo conduzir você, mas sempre de maneira, culto ele é racional, você serve a Deus de maneira racional, e aí o apóstolo Paulo vai dizer, então, não use o padrão do mundo, o mundo tem uma régua, mas ela não é para mim, não é para você, amém, povo de Deus? Não use o molde do mundo, não use essa maneira, essa cultura do mundo. Existe algo de Deus para a sua vida, a palavra de Deus, ela apresenta isso para mim e para você. Use o molde que Deus tem para você, você é o único, Deus criou você único, e peça para Ele, fala, Deus me conduz, me dirige, né? Transforme a sua mente pela palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus entrar, deixa a palavra de Deus trabalhar aqui, e aqui. Deixa essa palavra de Deus, sabe por quê? Porque quando você, quando nós vivemos dessa maneira, nós vamos experimentar e comprovar, você vai ver que dá certo. Você vai ver que, apesar o que acontecer, dificuldades, lutas, obstáculos, não tem problema. Mas você vai dizer assim, vale a pena. Vale a pena caminhar na vontade de Deus. A vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ou agradável e perfeita, a ordem não vai alterar. Né? A vontade de Deus se comprova. Aí você vê na tua vida que você está caminhando realmente debaixo de direção de Deus. Fique de pé nessa manhã, eu quero orar por você, eu quero orar com você agora. Em nome de Jesus, eu creio que Deus, Ele quer conduzir cada um de nós que estamos aqui a esse lugar de maturidade. Não sermos como crianças, levados de um lado para o outro por qualquer conversinha fiada, qualquer vento de doutrina, não. Deus, Ele tem trabalhado na sua vida, Ele tem te trazido aqui para que você realmente cresça nele, cresça em Deus, para que você conheça cada dia mais e mais essa vontade que Ele tem, a vontade que Ele tem para você, para a tua vida, que é de fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, fazer de você uma pessoa madura, uma pessoa equilibrada nas suas emoções. Muitos são sabotados pelas suas emoções, muitos. Deus quer tocar as suas emoções, Ele quer santificar a sua alma, curar feridas. Como eu falei do complexo de inferioridade, se você luta com isso aí, vai para Deus, e Deus vai mostrar para você quão precioso, quão preciosa você é, vai sarar essa ferida que às vezes está aberta aí. Deus vai conduzir a tua vida para esse lugar. Que lugar é esse? É o lugar de viver de forma equilibrada, viver de forma madura,
uma pessoa que está crescendo, que está cada dia se tornando mais e mais madura. E essa maturidade, ela se manifesta em você ser um homem, uma mulher que caminha na palavra, que é firme nas suas escolhas e decisões, ainda que às vezes dá um frio na barriga, não é verdade? Mas você tem caminhado segundo os princípios da palavra de Deus, segundo aquilo que a palavra de Deus, ela diz. Você tem buscado o Espírito Santo, você sabe que ainda que você não tenha uma palavra diretiva, específica, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, Deus não vai tratar de coisas assim. Deus não vai ficar ali, sabe, aquelas coisinhas assim, então, não é? Mas você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. O Espírito Santo, ele habita em você, ele é teu amigo, ele está do teu lado aí. Ele caminha com você. Ele caminha do teu lado, ele te fortalece, ele te renova, ele te encoraja. Ele é o Paráclito, o Paracleto, ele é aquele que nos renova, nos fortalece, ele é aquele que nos conduz. E você vai viver todos os planos de Deus, toda a vontade de Deus. Há pessoas aqui que se perderam na jornada, se perderam no caminho, se confundiram, foram influenciadas por mentalidades de pessoas que você até achou que era isso. Não, Deus está te levando de volta para esse lugar. Renova a tua mente pela palavra de Deus. Renova a tua mente pela palavra de Deus, porque quando você renovar a tua mente pela palavra de Deus, você vai provar, você vai viver e você vai constatar que a vontade que Ele tem para você é o melhor. A vontade que Ele tem para a tua vida é boa, é agradável, ela é perfeita, a vontade de Deus. E aí, se você ler os próximos versículos, você vai ver a sua vida se encaixando, as coisas acontecendo, porque ali há tanta direção sobre dons, sobre talentos, sobre aquilo que Deus concedeu às pessoas, Deus concedeu aos homens. Então tudo isso vai fazer a diferença na sua vida de maneira equilibrada, de uma forma madura e equilibrada. Deus, obrigado por esse tempo onde o Senhor tem nos dado da Tua palavra. Espírito Santo, vem ao encontro de cada um aqui. Vem ao encontro. Lógico que tem pessoas aqui que estão vivendo a fase de um bebê espiritual, precisam ser carregadas no colo, precisam ser amadas, precisam ser cuidadas, sim. Há pessoas aqui que ainda são crianças, que precisam, ó Deus, ser pegas pela mão e conduzidas. Tem que afastar do mal, tem que ajudar a não fazer coisa errada, sim. E é o processo, faz parte. Mas tem alguns que, ó Deus, precisam avançar. A palavra é avançar. Sair desse lugar, sair do jardim da infância, sair desse estado e se tornarem pessoas maduras, pessoas guiadas por Deus, conduzidas, que vivem a vontade de Deus, não é criança birrenta. Espírito Santo, levanta aqui uma igreja realmente comprometida com o Senhor e com a Tua palavra, comprometida com o Senhor e com a Tua palavra. Deus está levantando um exército, Deus está levantando um exército, Deus está levantando um exército. É um exército de homens e mulheres. Deus está levantando um povo que caminha segundo a sua vontade perfeita, segundo a sua vontade agradável e sua vontade boa. Gente que tem entendido o reino de Deus, tem entendido a vontade de Deus, mais do que a sua própria vontade. Está muito claro para mim aqui no meu coração, no meu espírito. Existem duas vontades que competem. Existe a minha vontade, existe a sua vontade e existe a vontade de Deus. Uma pessoa madura, uma pessoa que cresceu, uma pessoa que está amadurecendo, é uma pessoa que hoje tem condições de buscar e dizer, mas isso aqui é a vontade de Deus. Ainda que essa vontade lute contra a minha própria vontade, mas seja feita, Senhor, na minha vida, aqui na terra como nos céus, a Tua vontade, Senhor.
a tua vontade. E assim Deus vai estabelecer a sua igreja. Assim Deus vai levantar uma igreja pura, santa, uma igreja que luta, que milita, mas que vence, no nome de Jesus. Você que está aqui e você diz assim: eu quero direção de Deus para a minha vida, eu quero que Deus me ajude, Deus me direcione, Deus fale comigo pela sua palavra, Deus possa guiar o meu coração, guiar os meus pensamentos, que Deus me ajude. E você quer buscar isso de todo o coração. Eu quero fazer uma oração para encerrar. Eu quero orar por você, dizendo: Deus, toca essa pessoa. Levante a sua mão aí onde você está. Levante a sua mão. Deus, eu sei que o Senhor tem uma vontade que é maravilhosa para esse teu filho, para essa tua filha. Uma vontade que é boa, uma vontade que é agradável e perfeita. E ela humildemente está aqui com a mão levantada, dizendo: Deus, eu quero caminhar assim, eu quero caminhar debaixo da tua direção, eu quero, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então, o Espírito de Deus assiste cada um aqui, onde essa pessoa está, dentro do contexto que ela se encontra, assiste ela segundo a sua realidade, segundo o estágio, segundo a condição dela, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja nessa semana com direção do Senhor, Pai. Direção, o Senhor vai trazer direção para os teus filhos e filhas. Tua palavra, Deus, vai se manifestar e se revelar de uma maneira linda na vida deles, ó Pai. Eles vão olhar e dizer: sim, olha isso aqui, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem me direcionado. Olha a palavra dele dizendo aqui: eu preciso tomar decisões, eu preciso fazer coisas, eu preciso avançar, eu preciso. E a tua palavra, Senhor, vai falar poderosamente, Deus, na mente e no coração desses teus filhos e filhas, no poder do nome de Jesus que eu oro por mim, pelos meus irmãos, para a louvor e glória do Deus Triniuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Você que crê e recebe, diga amém. Então ore comigo essa singela oração dizendo: seja feita a tua vontade, aqui na terra, na minha vida, na minha família, em tudo aquilo que diz respeito a mim, como ela é feita nos céus. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deus é bom? Sempre bom. Fica assim com as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração, a ajuda, o favor, a assistência do doce e maravilhoso Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, filhos e filhas de Deus. E você que crê e recebe, diga amém bem forte. Amém. Vamos em paz. Abençoa teu irmão.